Bem-vindos ao Veritálico, o espaço onde a gente busca a verdade, né, nas encruzilhadas da cultura e também da fé. E hoje, pessoal, a gente vai mergulhar numa conversa sobre uma obra, assim, bem impactante, que mexe com a gente. É O Efeito Lúcifer, do psicólogo Philip Zimbardo. Isso, o efeito Lúcifer, como pessoas boas se tornam más. É um livro que saiu originalmente em 2007, mas que, nossa, continua super relevante. Ele causou um barulho danado na psicologia social e não só nela. O Zimbardo já era conhecido, né, mas essa obra projetou ele para muita gente. É verdade. É um calhamaço, né, um livro denso, e ele parte de um evento muito específico e bem chocante para discutir umas questões que são universais, assim. O estopim de tudo é o experimento da prisão de Stanford, bem famoso e muito controverso também, que o Zimbardo fez lá em 71. A ideia básica era pegar uns jovens universitários, todos saudáveis, normais, e dividir aleatoriamente. Uns iam ser guardas, outros prisioneiros. Tudo numa prisão simulada lá no porão da universidade. E o que era para ser um estudo, né, 2 semanas, para ver o impacto psicológico desses papéis. Bom, teve que ser interrompido com 6 dias só. 6 dias. E o motivo foi uma escalada, assim, muito rápida e assustadora de abuso por parte dos guardas, sabe? E, do outro lado, um estresse imenso, uma passividade, um sofrimento nos prisioneiros. Pois é. E por que a gente está falando disso hoje, né, décadas depois? Porque o livro toca num ponto nevrálgico, essa questão do bem e do mal, o quanto as circunstâncias podem pesar sobre o nosso caráter, né, a fragilidade da nossa bondade, digamos assim. O Zimbardo usa o experimento de Stanford como um ponto de partida. Daí ele vai analisar outros episódios sombrios, tipo os abusos lá na prisão de Abu Ghraib. Sim, ele conecta, né? Ele conecta. E ele desafia aquela ideia fácil, né, de que o mal é só culpa de algumas maçãs podres. Ele fala, olha, tem que olhar para o cesto, para a situação, e mais ainda, quem que fez esse cesto? Qual é o sistema que permite ou até incentiva isso? Olha, o relato do experimento em si, que está lá no livro, ocupa uma parte grande e é francamente difícil de ler. É pesado. Você acompanha quase que hora a hora como aqueles jovens que, poxa, dias antes eram colegas de universidade, como eles se transformaram naqueles papéis. Os guardas com uniforme, óculos espelhado para não ter contato visual, cacetete, eles rapidamente assumiram uma postura assim, autoritária. E alguns bem sádicos mesmo. Nossa. As táticas iam desde, sabe, humilhação verbal, aquelas contagens noturnas super estressantes para quebrar a pessoa, até punição física mesmo, flexão até não poder mais, confinamento num armário escuro que eles chamavam de buraco. Terrível. E os prisioneiros, coitados, com aquelas roupas desconfortáveis, touca na cabeça, número em vez de nome, a maioria simplesmente sucumbiu, né? Teve uma tentativa de rebelião no começo, mas foi logo esmagada. E depois disso, o que se viu foi passividade, foi estresse, gente tendo colapso emocional mesmo. Sim, teve aquele caso, né, do prisioneiro 8612. Exato. O 8612 teve que sair com 36 horas, em estado de choque. E é curioso, né? O Zimbardo conta que quem deu basta, quem chegou de fora e falou isso aqui tá errado, tem que parar, foi a Christina Maslach. Na época era namorada dele, depois se casaram. Ela também é psicóloga, visitou o experimento e ficou horrorizada. Foi ela que deu o alerta final, né? É um ponto crucial na história toda. E a partir dessa experiência limite, o Zimbardo vai tirando uns conceitos que são chave para a gente entender o comportamento humano nessas situações de poder, né? O principal talvez seja essa tensão, o poder situacional versus a disposição individual. Quer dizer, o quanto as forças do ambiente, as regras, o grupo, a autoridade, podem ser tão fortes a ponto de passar por cima da personalidade da pessoa, dos valores dela, das boas intenções. Entendo. O próprio Zimbardo admite, né? Ele foi tragado pelo papel de superintendente da prisão. Ele mesmo perdeu a objetividade como pesquisador ali no meio. É impressionante. E tem um outro conceito importante que ele traz, que é a desindividualização. É aquela coisa de você perder a sua identidade pessoal.
Você não é mais o João, a Maria, você é um número, um uniforme, você está escondido atrás de um óculos escuro, né? Exato. Isso faz com que as barreiras internas contra certos comportamentos caiam um pouco. Você se sente menos responsável, né? Tipo, não sou eu, é o grupo, é o papel que eu estou cumprindo. Ele até lembra daquele experimento antigo dos carros abandonados, né? Um no Bronx, lugar anônimo, foi detonado rapidinho. O outro em Palo Alto, bairro menor, ficou intacto. O anonimato facilita. Totalmente ligado a isso vem a desumanização, que é o processo de começar a ver o outro não mais como um ser humano igual a você, mas como um objeto, um animal, um problema a ser resolvido. E quando você desumaniza o outro, fica muito mais fácil ser cruel, né? A empatia vai embora. Claro. Os guardas pararam de ver os prisioneiros como colegas estudantes. Viraram eles, a escória, a ameaça. E o Zimbardo faz a ponte com exemplos históricos terríveis. A propaganda nazista contra os judeus, a desumanização dos Tutsis em Ruanda. Tudo isso preparou o terreno para a violência em massa. E tem também, claro, a obediência à autoridade. Ele dialoga muito com os experimentos do Stanley Milgram, né? Aqueles que mostraram gente comum dando choques elétricos fortes em outra pessoa só porque uma figura de autoridade mandava. No experimento de Stanford, os guardas estavam, de certa forma, obedecendo às regras e à autoridade do Zimbardo como superintendente. A própria hierarquia da situação empurra para isso. A gente vê essa dinâmica em tanto lugar, infelizmente. E mais para o final do livro, o Zimbardo ainda amplia o foco para o sistema. Ele diz, olha, não adianta só culpar o indivíduo, a maçã podre, ou só a situação imediata, o cesto ruim. Tem que ver quem cria e quem mantém esses cestos. Quais são as estruturas legais, políticas, econômicas, ideológicas que dão a base para essas situações acontecerem. Ele usa isso para analisar Abu Ghraib de forma bem contundente. Mostra como decisões lá em cima, no comando militar, no governo, criaram o clima para os abusos lá embaixo. O sistema dá licença, às vezes silenciosa, para o mal rolar. Nossa, o livro deixa a gente com umas perguntas bem incômodas mesmo, né? Onde que está essa linha entre o bem e o mal dentro da gente? Será que a gente é tão vulnerável assim à pressão do ambiente? Uma situação pode mesmo nos transformar tanto? Ele até usa aquela imagem do Escher, sabe? Dos anjos e demônios que se encaixam perfeitamente, para mostrar como essa fronteira é fluida. E aí ele joga a pergunta na nossa cara. E eu? Será que eu faria igual? É de tirar o sono, né? É sim. E quando a gente traz essa reflexão para o nosso campo, né? Para a perspectiva da fé católica, o efeito Lúcifer dá muito pano para a manga. Mas, claro, exige um olhar com discernimento. Essa ênfase toda do Zimbardo na força da situação, de certa forma até ecoa um pouco o que a gente entende sobre o pecado original, sobre a concupiscência, né? Aquela nossa inclinação para o mal, a nossa fragilidade. A gente sabe que as circunstâncias podem sim facilitar o pecado. Podem ser um empurrãozinho para o lado errado. Exato. Mas, e aqui tem o mais importante, né? A fé católica vai sempre insistir num ponto fundamental. Nós não somos simples marionetes das circunstâncias. A nossa visão do ser humano, a antropologia cristã, ela equilibra essa influência do ambiente, que é real, com a realidade da liberdade e da responsabilidade moral. Ninguém é totalmente determinado pelo meio. E é interessante notar que o próprio Zimbardo, mesmo com toda a força que ele dá para a situação, ele não diz que entender as causas elimina a responsabilidade de quem agiu mal. É verdade, ele faz essa ressalva. Ele faz, e isso conversa bem com o ensinamento católico sobre a consciência, sobre o ato livre, sobre a culpabilidade. Claro, a pressão, a tentação, tudo isso pode atenuar a culpa, pode diminuir a responsabilidade, mas raramente zera, porque sempre existe ali um espaço, mesmo que pequeno, para nossa decisão, para nossa vontade de dizer sim ou não. E o próprio título, né? O efeito Lúcifer. É muito forte. Zimbardo até cita Dante, fala da cupiditas, que tradicionalmente a gente associa ao pecado de Lúcifer, aquele orgulho, aquele amor desordenado por si mesmo, né? Um egocentrismo radical. Para nós da fé, o mal não é só um fenômeno psicológico ou social, é também uma realidade espiritual. Tem a ver com o mistério do pecado, com a ação do tentador.
E quando Zimbardo descreve como até sistemas bem intencionados podem gerar maldade, ele chega a citar a Inquisição como exemplo de um zelo que se perdeu. Isso é um alerta para nós também, né? Qualquer busca pela verdade, pelo bem, que esquece a caridade, que esquece o respeito pela pessoa, corre um risco enorme. A história da igreja também tem exemplos disso, infelizmente. Isso nos leva direto para a questão central da visão católica, que é a dignidade inviolável da pessoa humana. O que a gente vê no experimento de Stanford, ou em Abu Ghraib, ou em Ruanda, nesses exemplos que o livro traz, é acima de tudo uma agressão brutal a essa dignidade. A fé ensina que toda pessoa, por ser imagem de Deus, tem um valor que é intrínseco, que não pode ser apagado, não importa a situação, por mais degradante que seja. Então, onde o Zimbardo analisa a desumanização como um mecanismo psicológico, a fé vai enxergar ali, também e principalmente, uma ofensa direta a Deus, que está presente naquele irmão que está sendo maltratado. Muito bem colocado. E acho muito significativo que o Zimbardo não termine o livro só na análise do mal. Ele termina falando de heroísmo. Ele resgata a capacidade humana de resistir, de não se deixar levar, de manter a integridade mesmo sob pressão. A Christina Maslach vira a heroína da história do experimento, né? Para nós, isso conecta direto com a vida da graça, com a virtude cristã. Porque resistir ao mal, especialmente nessas situações extremas, muitas vezes exige mais que a nossa força natural. Precisa do auxílio de Deus. O testemunho dos santos, dos mártires, que enfrentaram coisas piores até, sem ceder, mostra que essa resistência heroica é possível sim. Difícil, mas possível. E que aquela linha entre o bem e o mal, com a graça de Deus, a gente pode defender. Então, resumindo um pouco por que vale a pena encarar essa leitura hoje, acho que intelectualmente o livro dá umas ferramentas muito boas para a gente analisar o mundo em que a gente vive. Sabe, as dinâmicas de poder no trabalho, na política, até dentro de casa. Ele meio que desmonta umas visões muito ingênuas sobre por que as pessoas fazem coisas ruins, né? Com certeza. E espiritualmente falando, eu vejo a leitura como um grande exercício de humildade, sabe? E de vigilância. Ajuda a gente a reconhecer a nossa própria fragilidade, que a gente é capaz do melhor e do pior. Reforça demais a necessidade de formar bem a consciência, de lutar pelas virtudes, de ficar atento, né, às situações que podem nos desviar do caminho. E, claro, de buscar força na oração, nos sacramentos. Aquela pergunta do Zimbardo, eu também seria capaz? Se a gente faz com sinceridade diante de Deus, nossa, pode render muito fruto. Mas é aquilo que você falou antes, né? Tem que ler com discernimento. É valorizar o que o Zimbardo traz de insight psicológico, que é muita coisa, é baseado em pesquisa séria, mas sempre passar pelo filtro da fé, que dá uma visão mais completa do ser humano. Tomar cuidado para não cair num determinismo assim, de achar que a situação explica tudo e que a liberdade e a responsabilidade não contam, ou esquecer que o mal também tem uma dimensão espiritual. É um livro para conversar com ele, sabe? Para pensar junto, para discordar também, não para engolir tudo sem crítica. Exato. E para quem quiser encarar, né, porque é uma leitura densa, não é fácil. Uma dica talvez seja começar lendo os capítulos que descrevem o experimento mesmo, para pegar o fenômeno ali na origem, depois ir para os capítulos em que ele explica os conceitos, poder situacional, desumanização, obediência, sistema, e por fim ver como ele aplica isso nos casos reais e fala do heroísmo. Mas principalmente, acho que é ler sem pressa, sabe? Refletindo, talvez conversar com alguém sobre o que leu e levar as perguntas, as inquietações que vão surgir para a oração. É isso. O Efeito Lúcifer, gente, é sem dúvida uma leitura, puxa, impactante, às vezes desconfortável sim, mas muito necessária para quem quer entender um pouco melhor essas batalhas morais complexas que acontecem dentro da gente e na sociedade. Bom, esperamos que essa nossa conversa aqui tenha sido esclarecedora, que tenha provocado aí uma reflexão boa e, quem sabe, despertado o desejo de conhecer mais a fundo essa obra tão marcante. Se você gostou, não esquece de seguir o Veritálico, curtir o episódio e compartilhar com mais gente que possa se interessar por essa conversa, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!